Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, essas janelas aqui estavam lá no quintal que eu ganhei de um moço aqui que estava descartando e eu pedi porque eu gosto de pintar elas para pendurar plantas. Tem ótima saída. E daí ele falou que eu podia pegar. Então ela tá cheia de trinco, de coisas, e eu vou levar ela lá dentro do ateliê, que tá aqui no quintal. Eu vou levar lá para me tirar esses ferros que tá nela, lixar e pintar com vocês. Então, os parafusos estavam luídos. Não deu para me tirar com a chave de fenda. Eu tive que tirar com martelo, alicate. O alicate até mochilou todo. Que eu forcei bastante para poder sair com o martelo e com os alicates, porque com a chave não saiu, os parafusos estavam luídos. E aí eu vou tampar os buraquinhos que ficou com massa de madeira, vou lixar e vou pintar aqui com vocês. Eu vou pegar uma broca de madeira que eu tenho aqui, colocar na parafusadeira e fazer 2 furos, só que a broca que eu tenho, olha aí, é fina. E o sisal que eu vou colocar nessa janela, ele é grosso. Então, eu vou furar aqui com vocês o primeiro furo, mas eu vou ter que enlarguecer bem aí o lugar de passar o sisal, porque a broca é fina e o sisal é bem grosso. E essa broca aí, só furando assim, não ia ficar bom para passar, né? Tem que ser maior a broca, mas a que eu tenho é essa, então eu só vou enlarguecer aí com ela. Não aqui com vocês, né? Eu vou enlarguecer antes de pintar para poder caber o sisal que eu comprei um sisal grosso, porque essa janela ela é uma madeira muito pesada. Então, teria que ser um sisal grosso. Aí eu tô lixando, passando lixa mesmo de parede. Eu passei uma lixa grossa, limpei com pano para tirar todo o pó. E vou tá passando branco polar da Acrylex nela. E eu não passei vela. Vou fazer um provençal nela, mas eu não passei vela não. Depois de pintado, eu dei uma demão só de tinta. Passei com um pincel menor nas gretas menor e depois vim com essa brochinha maior, que é um pincel bem largo, passando nela toda e só dei uma demão. E depois de seco, eu vim passando a lixa nos cantinhos onde eu queria desgastar, tirar a tinta e mostrar a cor da madeira. Mas não foi muita coisa, foi pouca. Quando eu quero que fica bastante, eu passo vela antes, que aí desgasta bastante. Mas eu não queria tanto, não. Eu só queria dar uma envelhecida, pouca coisa. Então, eu passei só nas quininhas, uma lixa de parede mesmo. Da mesma que eu lixei a primeira vez, eu peguei um pedacinho de uma outra nova e passei nos cantinhos, só para dar um desgaste, um envelhecido na peça. Nessa janela, eu vou estar trabalhando com stencil, porque é mais rápido, né? Quando a gente está mais apressada, o stencil é bacana de usar. Em algumas coisas eu gosto bastante desse raminho aí, ó, dessa plaquinha. Eu tô usando o verde, eu acho que é verde, deixa eu ver, acho que é verde. Eu vou olhar o nome dessa tinta. Verde oliva. Ele não é muito verde, ele é um tom discreto. Aí eu vou usar esses raminhos aí e eu vou usar um stencil de gaiolinha com um casalzinho de passarinho
que eu usei no vídeo passado, mas eu vou usar só o coraçãozinho do meio com os dois passarinzinhos. Eu não vou usar a gaiolinha, não. Pra colocar aí no meio. Esse ramo é muito bonito. Até parece alguma coisa assim de Natal. As artesãs estão fazendo bastante vídeos de peça natalina. E quando eu comecei a fazer, passar, e depois eu vi que já tinha meio que um jeito de peça natalina, mas não foi essa a minha intenção, não. Foi aleatoriamente. Aí eu vim com o pincel de acabamento, só dando uma escurecidinha nessas pétalas aí de cima, porque as outras que eu vou fazer com stencil, eu não vou fazer isso não. Eu vou deixar porque eu gostei mais sem escurecer as folhas. Gostei só no tom da brochinha e o stencil mesmo. Mas eu deixei essas aí desse jeito mesmo. Eu dei uma escurecida com o pincel e deixei. E as outras que eu vou fazer, aí eu tampei todinha a gaiolinha do stencil que eu usei na xícara e vou estar colocando só o coraçãozinho com o casalzinho de passarinho aí no meio dessas folhinhas. Aí eu tiro bem o excesso da tinta, deixo a brochinha bem seca, só para esfumaçar mesmo. Se vocês deixarem muito molhado, estraga tudo a peça, borra tudo por baixo desse plástico aí que tem esse desenho. Então, eu tampei tudo com fita adesiva para não sair a gaiola, que eu só queria o coraçãozinho e o casalzinho de passarinho. Aí, ficou perfeito. Aí, eu vou fazer os pinguinhos vermelhos onde tem essas bolinhas, que é as frutinhas do galho. Aí, essas gotinhas aí, pode estar fazendo até com o cabo do pincel, molhar o cabo do pincel na tinta vermelha e pingar aí nessas bolinhas. Fica até mais bonitinho com o cabo do pincel. Mas eu já estava com esse pincel aí, eu acabei usando ele mesmo. Mas dá menos trabalho fazer com o cabo do pincel. A ponta do cabo do pincel é só molhar na tinta que a bolinha já sai perfeita. E eu vou estar colocando nessa janela uma cantoneira. Eu vou entortar a pontinha dela e vou estar parafusando ela aí para que seja pendurado uma planta. Ou essa janela vai com uma lata que das latas que eu pinto, eu vou colocar uma lata aí para a pessoa que comprar plantar uma planta. Quando eu for mostrar ela pronta para vocês, eu vou colocar uma planta minha aqui e vocês vão ver que nem favoreceu muito porque a minha planta ela tá muito cheia, então tampou todinha a janela. Então seria bom colocar uma planta que mostrasse a janela, né? A arte no caso. Olha só, eu peguei uma telinha, poderia ser uma telinha de ferro que ia ficar melhor, mas eu não tinha, eu tinha essa daí. Aí eu peguei ela reta e cortei. Eu cortei não reto, cortei pra dentro. Tipo quando faz um vaso, vocês vão ver aí. E vou parafusar ela aí com esse negócio de grampo que eu tenho. Eu vou pregar ela aí de uma forma que fica tipo um cestinho para colocar a planta. Aquelas plantinhas que gostam de grudar em madeira, ou poderia ser uma orquídea, alguma coisa, qualquer tipo de planta que goste de grudar na madeira, fica legal para colocar aí. E ficaria melhor se fosse uma tela de ferro, aquelas telinhas de galinheiro. Eu não tinha, eu só tinha essa de plástico, então eu usei essa daí mesmo,
porque também possa ser que a pessoa quer colocar uma planta artificial, então também fica legal, né? Colocar uma planta artificial. Aí eu cortei ele tipo um formato de um vaso para ficar uma bolsinha aí para colocar a planta. Dá para ver bem, né? Para ficar um bolsinho abertinho. E lá em cima eu vou colocar a cantoneira que eu falei com vocês que eu entortei em cima com alicate. E vou estar parafusando ela aí em cima. E essa peça vai com uma lata, das latas que eu pinto. Aí a cliente que levar já pode colocar as plantas. Já é a segunda janela que eu faço assim. Então a outra, a cliente que comprou gostou muito, que foi com a lata e plantou. Então essa eu vou colocar também. Para a pessoa que comprar também deve que vai gostar igual a outra. E eu não mostrei aqui no vídeo, mas depois eu acabei fazendo mais folhinhas aí abaixo da cantoneira, que vocês vão estar vendo no final do vídeo. O sisal, eu peguei, aí eu já tinha enlarguecido lá o buraco para colocar. Aí eu peguei um pedaço de fita adesiva, coloquei na ponta dele, para ficar fácil de passar lá no buraco. Enquanto isso, eu vou pintar essas letrinhas. E eu comprei também que uma parte da janela vai ser deitada e uma em pé. Aí eu pintei essas letrinhas de MDF, que eu comprei a palavrinha home. Eu pintei elas de preto. Vou deixar secando lá e vou fazer um stencil nessa janela também. Essa daí eu vou colocar nessa janela aquela palavrinha home. Então essa janela ela vai ficar deitada. Os furos dela eu fiz lá em cima de forma que ela fique deitada. E a outra vai em pé. E aí eu fiz o stencil aí embaixo. Para fazer um detalhe. Também para ficar igual, né, a outra. E aí não tem segredo, é a mesma coisa que eu falei para vocês, é deixar a brochinha bem seca, com pouca tinta, e ir fazendo um movimento circular, que o desenho fica perfeito. E já nessa janela, as bolinhas vermelhas, eu fiz com o cabo do pincel. E fica bem mais redondinha, bem mais bonitinha as frutinhas da flor, do ramo do galinho. Gente, eu não gosto sempre de stencil, porque é até meio viciante, né? Eu nem sei usar muito stencil, não, mas facilita muito o trabalho da pessoa. E fica bem mais rápido, né, de estar fazendo os detalhes nas peças que a gente vai fazer com o stencil, né? Só que o segredo é esse. Às vezes a gente não gosta muito porque coloca o pincel muito carregado. Então, deixei lá a peça secando e vou continuar aí nas letras. Que é etapa, né? Então, eu tô fazendo um stencil de folhinha nessa letra O. Com a tinta branca. A mesma cor que eu usei na janela. E nessas outras letras, eu vou fazer um provençal falso, né? Vou pegar um pincel e vou passar um branco ao redor, assim, pra mim
ter que pintar a letra toda de branco, passar a vela nela e depois passar de preto e para depois lixar, assim fica mais rápido. E daí eu pintei ela logo de preto e vem vindo aí com um pouquinho de tinta no pincel, passando nos cantinhos, que vai dar o mesmo efeito se eu tivesse pintado a letra de toda de branco, passado a vela ao redor desses cantinhos aí, e aí pintado de preto por cima da tinta branca com a vela, para lixar, para vir esses detalhes aí. Então, assim é rápido, fácil e fica bonito também. É o falso provençal, né? Eu, eu gosto bastante desses detalhes assim, gente. E eu coloquei mais ou menos só para vocês terem uma noção. Mas elas vão ficar mais juntinhas. E eu colei com cola quente, colou bem. Que as letras não são pesadas, é de MDF. E colou bem mesmo. As letras vão ficar mais juntinhas. E aí eu joguei já o verniz spray incolor nas peças, tanto nessa quanto na outra. E eu vou colocar o sisal, vou pendurar ali para vocês verem como ficou. Até coloquei umas plantinhas que eu peguei lá no quintal, só para vocês terem uma noção. E eu fiz esse raminho aí no meio também, tá vendo? E o vídeo de hoje é esse, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo também. E se inscrevam, compartilha, curta meus vídeos que eu estou aí querendo chegar aos 1000 inscritos e essas 4000 horas. E desde já eu peço desculpa por não ficar tão perfeito, mas eu estou aprendendo. Então eu só peço desculpa para vocês os erros que tem aí, mas eu faço com muito carinho. Aí eu coloquei uma planta minha, mas não favoreceu a peça, porque ela tá muito grande, então tampou tudo. Mas o vídeo de hoje é esse, e eu agradeço quem assistiu o vídeo até aqui. Desde já, meu muito obrigada, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.